Após uma enchente prender adolescentes em uma caverna, o guia tenta salvar os estudantes em pânico. Com poucos minutos de ar, passar por um túnel estreito será devastador. Este é o Fatal Breakdown da tragédia do buraco de Manchester. A viagem noturna do 8º ano é o evento principal para os alunos da Tadcaster Grammar School, no Reino Unido. Semana de acampamento, trilha e espeleologia, com colegas e professores em um centro educacional ao ar livre do condado. Joseph, Amy e Charlie estavam ansiosos pela liberdade do exuberante campo sem os pais. Eles tinham 13 e 14 anos, no último ano antes do ensino médio. As férias de Natal estavam logo ali e os ânimos estavam elevados com o vigor da juventude. O grupo foi ao centro de educação ao ar livre Belwerley Park, em North Yorkshire. No primeiro dia da viagem, as crianças foram separadas em grupos para começar a atividade inicial. Quase 100 alunos estavam em 9 grupos. Amy, Charlie, Joseph, 8 colegas e o professor de matemática estavam juntos. Alguns grupos caminharam e exploraram o rio, outros pescaram e escalaram rochas. Este grupo iria descer no sistema de cavernas de Notherdale para uma aventura subterrânea. Uma das partes mais interessantes deste sistema de cavernas era o buraco de Manchester. Na superfície, era só um buraco pequeno, mas levava a uma enorme caverna interna. O guia do acampamento, um voluntário de 17 anos, já conhecia todas as cavernas. Um a um, os alunos se abaixaram no buraco, seguindo as instruções do guia. Uma passagem pequena levava a uma sala enorme. As crianças se surpreenderam ao ver a grande câmara subterrânea que parecia só um buraco visto de fora. Os 13 membros do grupo se moviam pela sala e escalavam rochas. O chão estava coberto por alguns centímetros de água, mas todos estavam usando suas botas de borracha, então era divertido espirrar pelas poças e filetes de água. O teto desta sala tinha 50 pés de altura, com estalatites crescendo em uma área quase do tamanho de um campo de futebol. Primeira experiência interessante com espeleologia. As crianças superaram o medo inicial de entrar no buraco. Depois da caverna, outro túnel ligava esta sala à próxima. Eles tiveram que descer rochas por um caminho lamacento que ia cada vez mais fundo no subsolo. Depois de minutos, o túnel levou a outra sala maior, diferente da primeira. A sala era mais baixa e estreita, mas tinha espaço para os 11 estudantes explorarem. Havia mais água no chão, mas suas botas os mantinham confortáveis, enquanto eles chapinhavam pelo fundo lamacento. As lanternas de cabeça eram essenciais na caverna escura. Algumas das lanternas estavam um pouco fracas, mas como um grupo, eles estavam gerando luz suficiente para ver o alcance do que estava ao redor deles. Joseph, Charlie e Amy estavam animados por experimentar algo novo. Esse sentimento mudaria ao verem o buraco à frente. O pequeno túnel que saía desta sala não era muito mais do que um buraco no chão. Tinha poucos metros de altura e era bem estreito. Para alcançar a próxima sala, precisariam rastejar por um túnel de mais de 40 metros. O caminho era irregular e movia-se para a esquerda e para a direita. Depois descia e subia novamente. Algumas formações rochosas se projetavam no caminho, mas eles conseguiram passar por cima e ao redor de todos os obstáculos. O túnel tinha um riacho lamacento que sujou e molhou as roupas de todos. Eles estavam nervosos com a pouca luz e a visão limitada, mas ficaram animados ao chegar ao fim e poder se levantar de novo. O professor de matemática estava atrás do último aluno e os encorajou a seguir o guia e continuar. Quando ele finalmente chegou ao fim do túnel, o clima na sala estava tenso. O guia estava preocupado com o alto nível da água. Fazia frio e vento, sem previsão de chuva. Ele não se lembrava de ter estado tão alto antes. As crianças estavam todas em pé, na água congelante até o joelho, e agora havia água em suas botas e nenhum lugar para se mover para o solo seco.
Desceram mais ao subsolo, mas este quarto não tinha a mesma emoção dos outros. Eles notaram que todos estavam parados em uma poça d'água que subia. O movimento dos alunos mantinha a água em movimento, enquanto o guia os retirava da entrada do túnel. Com todos juntos, ficou claro que o nível subiu acima do joelho, chegando ainda mais alto nos alunos menores. O guia, confuso sobre a origem da água, sabia que precisavam sair da sala antes que ela subisse mais. Mandou o professor voltar com os alunos. Desta vez, ele seria o último e garantiria que todos voltassem seguros à segunda câmara, mais ampla e alta. Um a um, os alunos voltaram pelo caminho que acabaram de deixar. Em alguns trechos, 2 alunos podiam rastejar juntos facilmente. Mas outras partes eram estreitas ou desciam, forçando-os a seguir em fila. O professor e 9 alunos estavam no túnel quando uma explosão de água fria o inundou. Os alunos no fundo estavam em pânico e gritavam para todos irem rápido. Alguns ajoelhados em água, outros com água até o peito na parte mais baixa do túnel. A água aumentava e as crianças tentavam escapar da armadilha. O professor saiu do túnel e ajudou a levar os alunos para a segunda câmara segura. A velocidade com que a água subiu foi chocante. Muitos alunos pararam antes da área de SAMP, pois sabiam que precisariam prender a respiração e atravessar o túnel alagado. Todos estavam chorando e gritando em um espaço aéreo compartilhado no topo do túnel. Charlie avisou que precisariam nadar ou se afogariam. Ele achava que conseguiria prender a respiração por 2 minutos e que o trecho subaquático teria apenas alguns metros. Ele encorajou os outros, respirou fundo e mergulhou para escapar da água. Na última câmara, só 3 pessoas faltavam entrar no túnel. O guia disse a Amy, chorando, que precisavam nadar pelo túnel ou se afogariam. A água subiu rapidamente até os ombros deles, quase enchendo o túnel. Sua única maneira de escapar. Joseph, Amy e seu guia estavam entrando no túnel com muito pouco ar restante. Havia um pequeno bolso perto da entrada, mas era preciso prender a respiração e mergulhar a cabeça para atravessar rochas e estalactites. Em uma dessas sessões subaquáticas, eles encontraram os corpos dos estudantes à frente. O guia queria descansar no bolso de ar antes de atravessar o sifão, mas não havia espaço. Os estudantes se reuniam aqui para recuperar o fôlego e criar coragem para mergulhar sem saber o que haveria do outro lado. Era puro pânico e eles estavam ficando sem tempo. Amy e Joseph não tiveram escolha, a não ser voltar e ir para o último bolsão de ar. Eles retornaram à sala inicial. A água continuava a subir e o guia deles disse para respirarem fundo e se prepararem para se mover. Não havia tempo para esperar. A água estava se aproximando do teto e não mostrava sinais de parar. Os 3 foram até a borda do bolsão de ar, respiraram fundo e mergulharam pelo túnel apertado. Desta vez, os outros alunos haviam se afastado e o guia levantou o rosto para dar um último suspiro antes de descer para o sifão. Amy e Joseph o seguiam quando ele entrou no sifão apertado. Não havia outras bolsas de ar, apenas uma natação frenética por suas vidas. Amy atravessou com raiva o espaço estreito e tateou o caminho. De repente, uma mão agarrou seu braço e a puxou forte, libertando-a do sifão e arrastando-a pelo final do túnel alagado pelo guia de 17 anos. Joseph foi o último a tentar respirar na bolsa de ar, mas já não havia mais ar quando chegou. Ele pode ter tentado voltar para a sala interna, mas ela também estava alagada. O grupo congelando de pé na segunda câmara estava atordoado. A água ainda estava subindo e eles não tinham ideia de quão alta poderia chegar. O túnel estava alagado e Joseph ainda estava lá. O guia queria voltar para ver se podia ajudar a tirar Joseph da enchente mortal, mas o professor o impediu de uma tarefa impossível.
Restavam 10 alunos para retirar das cavernas com segurança. Ao notar o pouco ar no bolso, o guia percebeu que Joseph estava sem ar. Joseph estava morto. O professor e o guia levaram o grupo de volta à superfície para avisar sobre o aluno perdido. Ficaram surpresos ao ver o céu azul e o chão seco. De onde veio a água? Por uma terrível coincidência, ventos fortes, naquele dia, no reservatório Scar House, provocaram uma torrente de água impressionante. Milhares de galões de água foram lançados da barragem para o rio. Em 1 hora, o rio subiu 4 pés, drenando de Uno Belto para o sistema de cavernas abaixo. Geralmente, essa água seguiria para o lençol freático abaixo. Aqui, a água empurrada para a caverna excedeu sua drenagem. A água havia preenchido todo o sistema em uma inundação repentina, em apenas alguns minutos. Equipes de resgate chegaram à caverna em 20 minutos após o chamado, mas a situação já havia mudado muito. A água baixou até abaixo do joelho, permitindo à equipe avançar até o túnel da câmara final. Lá encontraram o corpo de Joseph Lister. Uma viagem que prometia diversão traumatizou as crianças e causou uma morte. Acusações de negligência foram feitas contra o Conselho do Condado, que operava o centro ao ar livre por não verificar o status do reservatório antes de entrar na caverna. Eles foram eventualmente considerados inocentes dessas acusações, uma vez que este acidente não era esperado e não poderia ter sido previsto. Um acidente trágico tirou a vida de um estudante brilhante antes do início de sua vida.